Olá, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse conteúdo, esse canal. Graça e paz a você que é meu irmão em Cristo Jesus, que já é uma pessoa que crê no sangue de Jesus, uma pessoa que está aqui agora só para se alimentar da palavra de Deus, para ouvir falar do Senhor, esse agradável e doce nome, né, que é Jesus Cristo. E a você que de repente está vendo esse vídeo e que não crê em Jesus, que você de repente crê em uma outra divindade, em uma outra santidade, em outra forma de vida eterna, que não a que Jesus prega, que Deus prega, que a palavra de Deus prega, nos ensina, né, que as Escrituras nos ensinam, que você, meu amigo e minha amiga, possa escutar esse vídeo até o final, aprender desse conteúdo e tirar suas próprias conclusões finais depois. Então nossa mensagem de hoje é: onde está nossa esperança? No mundo ou em Deus? Você acha que o mundo consegue resolver todas as questões aí? Todos esses problemas graves que estão surgindo na humanidade, de clima, que prejudica a alimentação, que prejudica a qualidade de vida. Nós já tivemos aí um exemplo da pandemia, né, que houve aí um grande tumulto, uma grande confusão, milhões e milhões de mortos aí, durante que foram acometidos por essa doença, né? Então ali foi um exemplo, né, de que como será que o homem reagiria, ou vai continuar reagindo diante de tantas situações. Eu diria para vocês, meus irmãos, que a esperança não está nas pessoas, no mundo, nos governantes, porque as pessoas, elas são corruptíveis. E muitos desses que estão no poder, eles querem o quê? Eles querem aumentar o seu poder. Eles têm os seus interesses. Então eles não vão pelo interesse da grande maioria da população. A nossa única esperança é Jesus Cristo, é Deus, o Criador de todas as coisas, porque Ele está além de tudo isso. Ele está além de tudo porque Ele é o Senhor do universo, foi Ele que criou todas as coisas. E Ele é o Senhor da perfeição. Ele vai corrigir esse problema que tem aí conosco, meus irmãos. Essa injustiça que existe no mundo, essa maldade, essas doenças, esse sofrimento, essa dor. Essa coisa que nós vivemos aqui. Nós sabemos as lutas, cada um sabe a luta que enfrenta cada dia em sua vida. Mas temos a esperança de um mundo melhor, de um lugar que não é aqui. Aqui nós estamos apenas de passagem. Breve estaremos na eternidade com Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, que confia no seu nome, que acredita que Ele veio à terra para morrer por nós e que pagou na cruz com seu sangue os nossos pecados, você estará com Jesus, todos nós estaremos juntos na eternidade, vivendo uma outra vida. Não nada a ver com essa vida aqui, corruptível, a qual estamos vivendo. Essa é a nossa esperança. Meu irmão, hoje nós estamos aqui, hoje é dia 22 de dezembro, quase chegando no Natal, 22 de dezembro de 2023. Hoje é um dia muito quente aqui em Canelinha, Santa Catarina. Estamos próximos a Brusque, Itapema, Balneário Camboriú, Tijucas, Nova Trento. O mais próximo de nós aqui é Nova Trento, São João Batista, Tijucas e Brusque, tá? 35 graus a temperatura hoje, o dia ensolarado, mas o clima está pegando pesado aqui no sul. Mas tudo bem, isso aqui é só para mostrar para vocês o dia de hoje, só para nós se situarmos, né? Meu irmão, eu começo abrindo esse vídeo falando dessa questão da esperança, tá? E aqui eu vou dar um testemunho de um doutor chinês que era ateu e que se converteu a Cristo. Olha que maravilha, né? Porque o chinês é um povo onde não tem muitos cristãos lá, tá? E os que têm agem de forma escondida, porque não é permitido o cristianismo abertamente naquele país. Então nós temos aqui o Dr. Ming Wang, um renomado cirurgião ocular internacional que foi pioneiro em técnicas de correção de visão. Esse doutor passou pelo MIT, pela Universidade de Harvard, é um PhD, um doutor por Harvard, tá? E ele inspirou, tá? A história, o testemunho desse Dr. Ming Wang inspirou o filme Deus Não Está Morto, tá? E esse doutor se converteu a Cristo, abandonou o ateísmo, né? Porque viu a complexidade que é o ser humano. Ele só estudou o olho, tá? Nós temos uma complexidade no coração, no cérebro, que é um mistério. Existe muita complexidade no próprio ser humano. Mas ele se impressionou com as ligações do olho. Vamos ver aqui na revista Exame agora de 2023, aqui em dezembro, tá? Foi publicado aqui. Eu vou ler com vocês aqui, meus irmãos. Olha só, médico ateu se converte após estudar a estrutura do olho. Percebi que havia um Criador. O chinês estava buscando uma oportunidade de melhorar sua vida e conseguiu cursar um doutorado em física de laser pelo MIT,
e um doutorado em Harvard. E eu não acreditava em nada além da ciência. Ming não acreditava na existência de Deus, mas durante a universidade ele teve uma experiência que mudou para sempre o seu pensamento. Eu vim da China como ateu, eu não acreditava em nada além da ciência. Observou. Eu estava estudando a estrutura do olho e percebi que o olho humano é muito complicado. Trilhões de células precisam estar perfeitamente alinhadas para a captura e interpretação de sinais visuais. Se alguma dessas células sair da linha, a pessoa nasceria cega. Olha só, meu irmão, tá vendo? Tem muitos doutores, muitos PhDs se convertendo a Cristo, percebendo a complexidade que existe. Eles verificam, né, que essa teoria da evolução, essa teoria darwinista da evolução, não faz sentido, tá? Não faz sentido diante da complexidade que é a vida, diante da complexidade que são até mesmo moscas, tá? Pequenos insetos aí, animais de todos os tipos, todos eles têm as suas complexidades que somente um grande Deus, um grande Criador, uma inteligência superior a tudo aquilo que nós podemos imaginar, podemos pensar, porque está além do nosso alcance. Nós somos limitados em sabedoria, limitados em conhecimento, limitados em visão, limitados em tudo, tá? Somos uma criatura de Deus, fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Porém, devido ao pecado, nós decaímos e estamos além, muito além daquilo que Deus criou, tá? Mas existe uma esperança, meu irmão, e é nessa esperança que vamos falar nessa mensagem desse vídeo. Por isso, fique até o final. Eu vou colocar agora um louvor que eu copiei aqui da Igreja Adventista do Rio Grande do Sul. Eu não tenho essa questão não, tá, meu irmão, com relação à denominação. Se é batista, se é adventista, se é Assembleia de Deus. Eu verifico o louvor, a mensagem. E é uma mensagem de edificação, uma mensagem que glorifica ao Senhor. Essa mensagem é bem-vinda. Então eu estou colocando para você, espero que não ofenda ninguém, que você pense sobre a sua vida, sobre a complexidade que é a vida e sobre esse maravilhoso poder que existe nesse Deus Criador. Reflita, meu irmão, nesses 4 minutos e já voltamos com a mensagem da palavra de Deus. Esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza.
esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Achar solução, a esperança é Jesus, a esperança é Jesus. Glória a Deus, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse louvor aí diz tudo, né? Não há esperança alguma onde não há Deus, né? Onde não há Deus, não há amor. Onde não há amor, não há a coisa boa, né? Então não há esperança mesmo, tá? O que existe aí é tudo uma fantasia, é tudo vapor. Então, meu irmão, é o seguinte, antes de começar aqui o 1 Coríntios que eu prometi para vocês, nós temos aqui um texto que eu sempre gosto de frisar a todo aquele que tem dúvidas sobre se Jesus é ou não é o nosso Salvador. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não há outro nome, senão o nome de Jesus Cristo, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, meu irmão. Então não existe outro nome, tá? Eu sei que existem muitas crenças, muitos deuses, muitas religiões, mas independente de religião, de denominação, de deuses, de santidades, seja o que você crê, seja o que você acredita, segundo a palavra de Deus, só existe um nome, só existe um caminho. Jesus também disse, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, Deus, senão por mim. Então, meu irmão, é isso aí. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós acreditamos, tá? Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, aqui no capítulo 15, dos versículos 15 a 22, tá, meu irmão? Aqui nós temos o seguinte, ó, o Paulo estava escrevendo para Coríntios, né, para os irmãos de Corintos, e havia ali eu não vou ler todo o capítulo 15, né, mas porque ficaria longo, eu vou focar aqui nos principais, mas o apóstolo Paulo estava justificando a crença em Jesus, por que devemos crer em Jesus Cristo, né? Então ele está falando ali o seguinte, ó, no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele entregou a mensagem que recebeu, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É nisso que nós estamos pregando. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez também por mais de 500 irmãos. Então foram mais de 500 irmãos que viram a presença de Jesus ressuscitado, ressurgido dos mortos. Então nós aqui estamos pregando, não é algo supérfluo, tá, meu irmão? A história romana está aí para quem quiser pesquisar. Toda a história bíblica, tem muitos pesquisadores aí que já estão longe nas pesquisas, comprovando os textos bíblicos, os personagens e a história. Então, o que nós conhecemos na humanidade de um ser que veio à Terra, que curou cegos, que curou surdos, que curou coxos, paralíticos, mancos, leprosos, que ressuscitou mortos, pessoa morta com 4 dias que estava morto, e Jesus ressuscitou, como é o caso de Lázaro. Não existe nenhum outro ser na história da Terra que tenha registrado esse poder. Por que, meu irmão, que não existe? Porque não existe mesmo. Por mais que tenha toda essa santidade, esses deuses aí, né? Um exemplo, por exemplo, é Buda, né?
que ele não é Deus, né? Ele é considerado ali uma santidade, alguém que conseguiu, que foi iluminado, né? Ele conseguiu atingir um auge espiritual que serviu ali como base, né? Então, esse mesmo ser, eu não estou aqui criticando, tá? Não me leve a mal, por favor, não fique bravo comigo, você que de repente é budista ou crê nessas crenças, né? Eu não tenho nada contra Buda, ele prega boas coisas, né? Energias boas, energias positivas, porém o que eu quero demonstrar para você é que ele não é um personagem que tem essas características de Jesus Cristo, que foi morto e que ressurgiu após o terceiro dia. E que foi morto por quê? Porque ele tinha um destino traçado. Nós vamos continuar lendo aqui e você vai ver que pelo homem o pecado entrou ao mundo e também pelo homem veio a vida eterna. O pecado trouxe a morte. E esse homem, que é Jesus, que se fez homem, né? Na verdade ele é Deus que se fez homem, ele trouxe a vida. Mas não é a vida aqui, ele trouxe a vida eterna para nós, meus irmãos. É isso que nós temos que ter esse pensamento, tá? Então Paulo está falando sobre isso, no que nós cremos, né? Inclusive aqui, eu vou continuar a partir do versículo 12, tá? Para você entender essa conversa que ele está tendo com os irmãos de Corintos, né? Aqui no versículo 12 nós temos o seguinte, ó. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aqui ele está dizendo o seguinte, tinha muitas pessoas lá que não estavam mais acreditando que tinha ressurreição, que morria e acabou. A nossa vida era só aqui. Então não fazia mais sentido pregar a palavra de Deus, não fazia mais sentido passar todo aquele sacrifício, as privações que seguir Jesus nos é uma condição, né? Não adianta dizer que é tudo tranquilo, normal, porque a partir do momento que você segue a Jesus, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, você é desvinculada desse mundo, e você passa a ser um seguidor, você passa a ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Então, se Jesus Cristo não ressuscitou, então tudo perde o sentido, meu irmão. E aí é o que está querendo dizer o apóstolo Paulo aqui, né? Continuando aqui no versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, ele está questionando aqui o povo de Corinto, os irmãos de Corinto, né? Aqueles que estavam duvidando da ressurreição. Continuando no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, ou seja, não existe salvação, só existe perdição. E também os que dormem em Cristo estão perdidos, porque se não tem ressurreição, então estão perdidos, acabou, né? Só perderam o tempo, aqueles que seguiram Jesus, que morreram até por Jesus, que sofreram por Jesus, se não existe ressurreição, então eles estão perdidos. No versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, né? Então, ele é a primícia daquele, ele foi a primícia da ressurreição, ele demonstrou que venceu a morte, venceu o aguilhão da morte, tá? E mais uma coisa, meu irmão, que nós temos que ter em mente, diante de toda essa situação, Jesus Cristo, que veio, que morreu por nosso pecado, que ressuscitou, ele já foi anunciado lá no Velho Testamento. Eu tenho falado para você isso em outros vídeos, né? Profeta Isaías, profeta Miqueias, Zacarias, até o próprio Moisés profetizou a vinda de Jesus. Então não é algo que aconteceu do nada. Tudo foi profetizado e tudo aconteceu exatamente como a palavra de Deus profetizou. Tá? E aí continuando aqui no versículo 21, porque assim como a morte veio, isso aqui é bem importante esse versículo, meu irmão, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Só que esse homem não é um simples homem, né? É o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que era Deus, que no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele habitou entre nós, se fez carne, tá? Esse homem que está falando aqui é Jesus Cristo, tá? Porque assim como todos morrem em Adão, né, o pecado trouxe a morte, assim todos serão vivificados em Cristo. Que maravilha, né, meu irmão? Essa é a nossa maior esperança. Nós seremos, né, vivificados, teremos a vida eterna com Jesus Cristo. Só que agora já podemos usufruir do reino de Deus como embaixadores de Cristo, como novas criaturas em Jesus,
com essa esperança resplandecendo em nossos corações, com essa esperança de que, independente das circunstâncias desse mundo, da vida, do que ela nos oferece de dificuldade, de escuridão que vai surgir, nós temos uma luz maior, que é a luz de Jesus Cristo, o príncipe da paz, maravilhoso, o Senhor dos senhores. A Ele a glória, a Ele todo o nosso louvor, a Ele toda a nossa vida entregamos aos seus pés, porque com Ele sabemos para onde estamos indo. Não há nada nesse mundo, meu irmão, que conforte mais o ser humano do que a esperança em Jesus Cristo, do que a esperança na vida eterna. E que seja um exemplo, né? O Dr. Wing Wang, esse especialista na visão, que era um ateu e que se converteu a Cristo, que não é só ele, muitos outros doutores, pesquisadores, cientistas que se convenceram do poder de Deus, que se convenceram que existe aí algo muito complexo, algo que está além do conhecimento humano, está além do domínio humano. Existe aí um poder infinito, e é esse poder que nos criou. E através de Jesus Cristo, esse poderoso Deus te considera filho dele. E já reservou para todo aquele que crê em Jesus, que é salvo, um lugar para nós no céu. É isso que eu desejo então a todos vocês, meu irmão, que você possa ter seu nome escrito no livro da vida e que você possa ser o embaixador de Cristo aqui na terra. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, que seja um momento de reflexão, de amor, de compartilhamento, de generosidade, e que você e toda a sua família tenha saúde. O principal nessa nossa vida aqui para vivermos bem e passar bem aqui nesse planeta é termos saúde. Peça a Deus e Ele vai te conceder sabedoria para saber viver. A sabedoria é algo muito importante. Foi o que Salomão pediu a Deus. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria, tá? Com saúde e sabedoria, nós conseguimos tudo aquilo que queremos aqui nessa terra. E com Jesus, nós conseguimos algo muito maior, que é a vida eterna com Ele, eternamente, sem dor, sem maldade. Desejo a todos vocês, então, feliz ano novo, tudo de bom, e até a nossa próxima semana, se Deus assim o permitir. Um abraço, meus irmãos, e até lá. Tchau, tchau.